Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E hoje chegou mais um vídeo aqui do Quadros Duvidosos, dessa vez aqui pra falar sobre um filme que é o nosso Guilty Pleasure, talvez, que é o quarto filme da franquia Sobrenatural, ou também conhecido como Sobrenatural 4, A Última Chave. Terminando assim a nossa franquia Sobrenatural, ignorando o terceiro, sim, porque não coube. Um dia a gente faz um vídeo sobre ele, mas a gente tá fazendo tudo isso porque vai sair, inclusive no dia que a gente tá gravando esse vídeo, saiu o Sobrenatural 5. Então provavelmente nessa semana ou na próxima já sai o nosso vídeo. Então se inscreve no canal pra não perder esse vídeo e também vai nos comentários e deixa se você gosta ou não do filme Sobrenatural 4 e aproveita e deixa as recomendações pra gente trazer pro canal em geral, mas pra esse quadro, filmes que você gosta e a galera não gosta, ou que a galera gosta e você não. Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre essa história que até então era a finalização da franquia. Ela é paranormal e nós quase normais. Como é que é? Sobrenatural 4, da mesma forma que acontece no Sobrenatural 3, ele vai lá e conta uma prequel do que a gente já tinha visto lá no primeiro e no segundo filme, e dessa vez a gente acompanha a Elise indo pra um caso muito misterioso e que envolve a casa passada dela que ela viveu antes. Esse filme foi o que basicamente sacramentou a Elise como a grande protagonista dessa franquia, porque o filme ele existe por causa dela, ele só acontece por causa das coisas do passado dela, que ela fugiu dessa casa, por causa do pai, da abandonou o irmão, e literalmente uma história sobre a Elise. Tem espírito? Tem, né? Eles tem que ter um espírito ali pra dar susto e pra ter uma capa legal. Mas é uma história da Elise, e acho que é uma história bem legal, até porque realmente é o que a gente gosta de ver esses casos assim separados, tudo bem que eu pessoalmente não curto muito quando junta assim, muito tipo, nossa, que coincidência que é a casa dela, mas eu acho legal da franquia deles colocarem essas coisas separadas, que não precisa assistir um ou outro filme, você vê esse aqui, e se você só assistir esse, você entende e acabou. Acústica ruim. Luz natural é melhor para o meio ambiente. Voilá! E também ele dá uma bagunçada bem legal de como você vai assistir os filmes do Sobrenatural. Eu particularmente recomendo você assistir o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto, mas se quiser dar uma embolada nisso aí, assiste o terceiro, depois o quarto e aí sim o primeiro e o segundo. Eu recomendo desse jeito também, porque é legal e também, como vocês vão ver no futuro desse vídeo aqui, a gente vai explicar certinho o porquê e quais são as conexões com o primeiro filme. O filme conta a história quando a Elise ela acaba recebendo um chamado de uma pessoa que tá com problemas sobrenaturais, e quando ela vai lá na casa dela, ela acaba encontrando um apito no porão desse cara, e esse apito acaba remetendo ela à história do começo do filme, que era um apito que ela e seu irmão tinham recebido da sua mãe. E aí é isso, basicamente, esse apito é o segredo do filme. E durante o filme vai intercalando bastante das coisas que estão acontecendo agora no presente e também lá no passado, mostrando o porquê a Elise, quando ela recebeu a ligação do cara e ele falou a casa que ela morava antigamente, ela ficou em choque e até mesmo recusou de primeira instância. Gostaria muito de ajudá-lo, mas eu infelizmente não poderei. Sinto muito. E quando a gente vai vendo o que aconteceu no passado, é basicamente que o pai dela era totalmente abusivo com ela e também com a esposa, e simplesmente depois começa a acontecer algumas coisas paranormais e também a gente descobre o poder da Elise já durante esses flashbacks, a gente vê que aconteceu uma tragédia naquela casa lá e depois vai ser explicada. E depois de alguns dias de investigação lá na casa desse cara e a Elise contando essa história, a gente tendo muitos flashbacks, o filme é basicamente metade flashback, metade história que tá acontecendo agora. O cara aqui acabou ligando pra eles vão lá e fazer um ritual famoso pra entrar no Void e descobrir qual espírito poderia estar ali, se era do bem ou se era do mal ou se era neutro, e aí o cara acaba tentando matar eles. É uma situação muito bizarra, e aí a gente já fica pensando o que está acontecendo, por que o cara fez isso, e a Elise acaba obviamente descobrindo que ele estaria possuído por um espírito. E pior de tudo é que ele teria prendido uma menina em cativeiro no porão da casa. É muito bizarro isso, porque é um puta plot twist, já que antes dela falar que ele estava possuído, a gente só fica pensando que o cara tava lelé da cabeça e tinha sequestrado uma menina. Ainda mais que a gente tinha meio que acabado de fazer o vídeo do Homem nas Trevas lá, e eu tava tendo um flashback de guerra do que aconteceu naquele filme. E a gente vai descobrir que essa mulher estava lá no porão porque a Elise fazendo todas essas investigações e vendo coisas também na escuridão. Inclusive a gente até presenciou uma cena muito legal que quando a Elise ela tá com aquela câmera de visão noturna e o Specs e o Tucker eles estão vendo ela e eles conseguem encontrar uma mulher que tá parada ali. A Elise não consegue, ela vai chegando perto numa cena de tensão excepcional, e aí simplesmente quando ela encontra essa parede que ela tá obstruída, meio que escondida do pessoal, ela entra lá dentro, toma uma jumpscare de um espírito, que seria basicamente um espírito que estaria ajudando ela a encontrar a mina que tava no porão. Cuidado. Ajuda ela!
E depois a gente vai vendo que tem toda uma conexão entre isso, porque o espírito que tava ajudando ela, na real era uma mulher que tava sendo presa na casa dela naquela época, e o pai dela tava fazendo isso com essa mulher também. Então basicamente um espírito, que é algo maior, possuía o pessoal, prendia as mulheres naquele porão e fazia suas vítimas ali. Então meio que forçando os caras a serem cuzão. Mas o pai dela era cuzão pra caralho. É mais um espírito da franquia Sobrenatural, que ele se alimenta de medo dos outros e de raiva e angústia e qualquer coisa assim. Então esse grande bicho, o Keyface, né, porque ele tem lá suas chaves nos dedos, que é um design muito legal, a gente gosta bastante. Ele estaria usando os homens pra fazer as mulheres ter angústia, a raiva dos homens, porque ele só possuía homem raivoso, e faria as mulheres morrer e mandar o espírito pra ele devorar lá no Void. E aí, obviamente, eles vão tentar resolver esse problema, mas acontece um outro leve problema, porque depois que o apito sumiu, a Elise foi lá, mandou uma foto, porque o irmão dela não quis falar com ela de qualquer jeito, porque ela teria abandonado ele quando eles eram crianças, porque ela tinha medo do pai, já que ele era lelé da cabeça. Oi, Christian. Envelheci tanto assim. O espírito acaba pegando uma das sobrinhas dela, que a gente nem comentou muito que ela tem duas sobrinhas e uma chama Imogen e a outra é a Melissa. Esse nome, cara, É campeão. eu gosto desse nome porque se ela não vai ter alguma coisa especial no vídeo, eu sou um Corsa 3 portas. Ninguém dá um nome pra filha desse jeito se ela não tem alguma coisa especial. E lembra da mãe da família que eu tinha comentado? Ela simplesmente acaba morrendo porque a Elise é jogada no porão depois dela ter visto alguns espíritos e tumultuado um pouco ali. Mesmo o irmão dela tendo visto, o pai dela acha que é uma aberração, que ela é uma pessoa lelé da cabeça e simplesmente coloca ela no porão. E quando a mãe dela vai ver como é que ela tá, a Elise acaba abrindo uma porta, ela fica hipnotizada e a mãe dela acaba sendo puxada por cabos e acabando enforcada. E aí o pai dela chega lá e aí, cara, começa a sessão de porradaria, cara, porque esse maluco não tem dó nenhuma com ela. E aí, basicamente, depois desse acontecimento, a gente pula pra quando ela tava adolescente, praticamente, e ela encontra uma mulher que tava na lavanderia ali, e o pai dela fica falando que ela tá maluca, começa a tentar bater nela, só que aí depois a gente vai perceber que essa mulher que tava na lavanderia não era um espírito, e sim, de fato, aquela mulher que tinha conseguido fugir da prisão do pai dela. Então ela poderia ter salvo a mulher e não salvou. É uma tristeza, porque depois que acontece isso e o pai dela meio que ameaça bater nela, ela joga um poder estranho na cabeça dele e consegue correr, e aí deixa o irmão dela pra trás e o pai também. Por isso que o irmão dela odeia ela, né? Porque ela largou ele com um maluco desse jeito. E a mulher também, né? Ela deixou a mulher pra morrer. Mas não sabia que era uma mulher, pensou que era um fantasma. É, mas... E depois de contar tudo isso pro Spags e o Tuck, e ter a sua sobrinha possuída pelo Keyface levada em coma lá pro Void e tentar reconectar com seu irmão e falhar miseravelmente, a Elise decide que tá na hora de entrar no Void, mas não do jeito que ela quer. Vai lá na casa, começa a conversar com os espíritos, tem toda aquela cena lá que ela toma jumpscare do espírito tá tentando ajudar. É uma coisa que a gente não gostou muito do filme, se a gente pode ser sincero, mas ela acaba sendo levada pelo Keyface entrando em coma pra salvar sua outra sobrinha, a Imogen. E aí ela, o Spags e o Tuck começam a conversar, tipo, lascou, a gente perdeu a Elise, que é a única pessoa que tem conexão com o Void, poderes telecinéticos de espírito, e aí a gente descobre que a Imogen também consegue entrar no Void. Tá no sangue. Tá vendo porque que eu falei que se ela não fosse especial ela era um Corsa? Era óbvio que ela tinha alguma coisa, porque ela foi as duas sobrinhas, uma entrou em coma, a outra ia ter alguma coisa. E nesse momento que ela deixa uma das sobrinhas em coma, é muito legal porque a gente já vê um dos poderes e muito estranho lá do que fez, que é simplesmente quando ele vai lá, coloca a chave de dedo dele no pescoço da pessoa e destranca, a pessoa fica sem voz. Ela fica no mudo do WhatsApp. E depois, quando ele enfia no coração da pessoa, ela entra em coma. É muito estranho, é um CGI meio estranho, duvidoso, mas é muito legal, cara. Eu acabei gostando porque é algo diferente do que a gente tava acostumado a ver. Eu vou falar que eu fiquei bem feliz com o design do bicho do terceiro e do quarto filme, porque o primeiro é o Darth Maul. Eu vou falar que na época era legal. O segundo é a Noiva de Preto, que a gente não gosta muito, já falamos várias vezes. Mas o terceiro e o quarto é diferente, porque o terceiro tem aquele respirador lá que quando tira, ele não tem nariz, não tem boca. E esse quarto é o bichão da chave. É aquela coisa que a gente sempre pede de, tipo, tem a base dos filmes, só que ele pode ser qualquer coisa. Então foi criativo, né? Eles não ficaram naquela mesmice de, tipo, ai não, vai ser um espírito qualquer porque o pai dela era do mal. Não, era um espírito que fazia o cara que era do mal ficar mais do mal. E essa parte da chave é muito legal, cara. É bizarro, muito estranho, mas é bem feitinho até. A gente acha meio estranho quando acontece porque o bicho, ele se mexe daquele jeito tudo CGI meio bizarro, de ficar entortando assim, aí ele põe a mão na boca da menina e vai lá e vira a chave assim. É mais um desconforto do que uma estranheza, mas é um CGI
CGI meio bizarro. E aí, depois, chegando já nos finalmente do filme, quando encontra as três já lá no Void, a Elise acaba quase morrendo, né? Porque o que fez, ele vai lá, pega e quase coloca a chave no coração dela. E aí, Imogen vai lá, joga o apito pra Elise, a Elise pega, apita o negócio e simplesmente aparece a mãe dela com uma lanterna, dá uma lanternada na cabeça do bicho, ele sai voando e assim termina o filme. É muito broxa, mas o filme em si é legal. Eu gosto que pelo menos ele mostra que a Elise é frágil, mesmo que ela tenha os poderes, e também ele conecta bem a toda a história que tava contando do filme, porque a gente fica o tempo inteiro pensando o que é aquele apito, porque eles tentam usar durante o filme, só que eles usam em vida, né, lá no mundo real, não no Void, e como a mulher já morreu, não tinha o que fazer, então quando ela aperta no Void, mas realmente é muito broxa, porque não tem nem puxão de cabelo, rasteira, não tem nada, é só pega a lanterna, dá na cabeça dele, o bicho desmaia, sai voando, ela entrega a lanterna pra Elise e fala, encontre a saída, e ela vai lá e faz igual no filme original, que eles ficam andando lá pelas muitas portas vermelhas e não, e aí ela acaba abrindo uma porta que é errada e ela deixa aberta, olha lá, depois o Léo explica o que é isso, e quando ela consegue chegar lá na porta, abre, tá lá a Melissa na cama do hospital, ela volta pro seu corpo e a Elise e a Imogen conseguem voltar também, e acaba o filme todo mundo feliz. Mas feliz pra uma parte apenas, porque a outra acaba sendo um pouco macabra, e a gente vai ver que aquela porta que a Elise deixou aberta é exatamente a mesma que o Dalton viu quando caiu da escada. Então a Elise foi a culpada pelo Darth Maul chegar lá no Dalton. Ele é burro! 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 E aí dá uma volta por trás, porque aparece lá no final do filme também ela recebendo a ligação e já falando, é o Dalton. E a menina fala, como é que você sabe o nome dele? É, pedófilo. O que está acontecendo com o meu neto? Dalton. Como sabe o nome dele? É isso que eu faço. Eu vou falar, essa parte me deixou meio pá, talvez, porque foi uma conexão muito forçação de barra que já tava meio que acontecendo durante o filme de toda a história da Elise, porque era a casa dela e ela tava descobrindo que a vida dela não era exatamente o que ela achava, só que também eu achei legal porque como ele é uma prequel e ele deixa bem claro que é tipo 2 semanas antes do que acontece no primeiro filme, é bem interligado, e também pra mim explica melhor do que no segundo filme, que meio que deixa o Void como se fosse um negócio atemporal, sem espaço nem nada, porque se abre a porta no passado e vai no futuro, e depois se abre a porta no futuro e vai no passado. Então não, a Elise foi lá, abriu a porta do Dalton no dia que o Dalton viu o Darth Maul entrando e acabou entrando em coma. Então, né, mais conectado e mais linear, né? A gente não fica tão... Mas calma aí, ela abriu essa porta no terceiro filme e tá aparecendo agora no quinto. O filme ele não é grandes maravilhas, como a gente comentou aqui, mas eu particularmente gosto muito porque além do alívio cômico do filme ser excepcional, do Specs e do Tuck, eles tentando dar em cima das sobrinhas da Elise... Ela é paranormal e nós quase normais. Não entendi. A gente também acompanha uma história bem linear e, cara, é divertido. O visual do bicho é até que bem feito. A Elise fazendo outros casos sobrenaturais é ainda melhor, porque, cara, eu adoraria ver uma série só dela resolvendo essas coisas aí. Eu acho que seria até um futuro legal pra franquia do Sobrenatural, mas infelizmente já foi confirmado o 5º filme que ela vai estar praticamente lá, né? Vai estar por meio de vídeo, mas a gente fica aí na esperança de que esse 5º aqui não seja o último, como eles tinham dito que seria, e continue aí, porque, cara, a Elise é uma personagem muito marcante, e da mesma forma que é apresentada no 3º filme, a gente ainda continua gostando dela e ser mais apresentado e ser mais desenvolvido o personagem dela. Eu também gostei bastante desse filme, tirando as partes do jumpscare e do Void, que é uma coisa que a gente vai reclamar eternamente do Sobrenatural. Engraçado que a coisa que define o Sobrenatural é que a gente mais desgosta dessa franquia, mas o filme ele tem um pouquinho menos de jumpscare, o alívio cômico é mais fechado, e realmente a história parece que ela é contada de uma forma mais interessante que o 3º filme, que não é ruim. O 3º filme, pra mim, o maior problema é o papo de que a família não acredita na menina. Isso me incomoda e é um puta clichê do terror insuportável, principalmente nesses terror derivado do Invocaverso aí. E nesse filme, como é só a Elise e os Pegs e o Tuck que sabem que o sobrenatural existem, não tem aquela coisa de ficar duvidando e tal, então não perde tempo com isso, porque no 3º filme, o desenvolvimento do filme é isso, é o pai da menina descobrir que o sobrenatural existe, acreditar nela quando ele vê ela flutuando em cima da cama, e aí ele vai lá e chama a Elise. E nesse filme aqui, como é a história da Elise, a gente já vê eles realmente tratando o sobrenatural com seriedade, e cara, acho que o Void ele é até um pouquinho melhor nesse filme
filme porque ele é explicado de um jeito... Ele não tem uma explicação, assim, de conexões com a franquia inteira. Ele só vai lá e deixa, tipo, umas pontas juntas porque, gente, é franquia. É Invocaverso, é Insidiousverse. Eles precisam conectar de alguma forma ou outra. Tanto que no terceiro filme a Elise aparece. A parte dos jumpscares às vezes diminui, às vezes até aumenta um pouquinho, dependendo assim, mas alguns são muito efetivos, até alguns eles são praticamente remakes do primeiro, como a da própria susto lá do Darth Maul atrás da pessoa. Nesse caso aqui foi a Elise vendo aquela mulher atrás do cara. Ele queria ser pego. E, cara, são basicamente alguns jumpscares que funcionam muito bem. Aquela da mala, que ela vai abrindo uma e fecha, abre a outra, e depois, quase na última, vai lá e dá o susto. E, cara, sei lá, é um filme bem fechadinho, e eu acho que se você for assistir, talvez você goste. Se você for levar, assim, como um filme que você não vai pensar absurdos, assim, né? E se você também ignorar o fato de que a gente tem que concretizar que foi uma das poucas coisas que a gente meio que até odiou do filme, que é o espírito que tá tentando ajudar a Elise, fica dando jumpscare nela. Porque ela não faz uma vez, ela não faz duas, ela faz umas 5, 6 vezes durante o filme. E ela dá jumpscare com fala. Então ela poderia ter falado. Pelo menos metade dos jumpscares que ela fazem são efetivos, dá um sustinho ali e não é tão chato, porque eles são inovados, não é aquele mesmo jumpscare que a gente tem na franquia e em todos os filmes de assombração. Por ter mais desenvolvimento da Elise e também por ter menos Void, eu acho que foi um dos motivos pra eu realmente gostar desse filme aqui. Então, cara, se você é contra isso, você gosta bastante do Void, talvez não seja um filme que você vai gostar bastante. E eu acho que foi um dos poucos filmes que a gente tava bem leve pra assistir, talvez porque a gente tava com pouca expectativa, não só porque a gente tava em uma sequência de assistir só bomba, tipo Slenderman, Smile e todos esses filmes aí que a gente já trouxe pro canal, mas sim porque quando a gente chegou lá no Sobrenatural, a gente falou, mano, a gente já sabe o que é sobrenatural, então a gente já vai pensando o que vem. Se vem um pouquinho menos do que a gente não gosta, a gente fica feliz. Esse filme aqui, ele tá disponível no Netflix, então caso você queira assistir ele junto com o terceiro, eles estão lá no catálogo do Netflix, então vai lá, assista e tire as suas próprias conclusões. E cara, sei lá, se você for assistir a franquia Sobrenatural, você tem que assistir o quarto filme pra ter um pouco mais de contexto. Tudo bem que não é necessário você fazer isso. E também uma coisa importante pra gente falar aqui, que cara, eu acho que o Sobrenatural 4 talvez seja o melhor filme de Sobrenatural. Eu não tô querendo ser polêmico não, tô falando da real. O cara reassistiu o primeiro filme e ficou pior. O que é? Viagem para o além. Isso é uma raridade. Vale uma grana. Sem brincadeirinha. A gente tem que encontrar logo a Bíblia. Mas então é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também compartilhar o vídeo pro pessoal que gosta de terror. Se inscreve no canal e também curte que a gente tá postando 2 vídeos semanais. E também ativa o sininho pra quando a gente lançar o Sobrenatural 5 aqui no canal. Segue a gente no Instagram também, que é o @SemMemoriaPodcast. A gente vai lançar atualizações sobre o podcast e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E aproveita que você tá lá no Instagram, segue a gente lá no Twitter e no Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde a franquia inteira do Sobrenatural e o quinto filme daqui a pouco já está lá. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui no canal Semana e até o próximo. Tchau, tchau. E...